O senhor dá dízimo? Não, eu dava 25%. Então já fica uma dica. Alguma coisa entre 10% e 100%, vamos lá. Em primeiro lugar, eu reconheço que o dízimo, embora ele apareça no Novo Testamento, né? E aí quando eu falo Novo Testamento, eu falo Novo Testamento mesmo. Aparece lá, por exemplo, em Hebreus 7. Ele é uma doutrina rarefeita no Novo Testamento. Não? Então você não tem uma doutrina assim do dízimo clara no Novo Testamento, não tem. Lá em Hebreus 7, você pode entender ali, né, aqueles que da tribo de Levi tomam dízimo, mas aqui, aquele de quem se testifica que vive e tal, não sei o que, dá para você trabalhar ali também. Mas, mesmo que ali em Hebreus 7 dê essa base, eu repito que o dízimo no Novo Testamento é uma doutrina mais rarefeita, quer dizer, não tem como defender que todos os cristãos daquela época tinham lá um envelope de dízimo que todo mês fazia lá o depósito. Mas, por outro lado, contudo, todavia, quando a gente sai da antiga aliança e vai para a nova, tudo se torna mais denso, porque a antiga aliança é a sombra e a nova aliança é a realidade. E na realidade, por exemplo, vamos pensar em Jesus. Toda vez que Jesus pega ou pede ou recebe uma oferta de alguém, não é o dízimo, é tudo. Por exemplo, Jesus falou com o jovem rico: vende tudo, dê para os pobres. Ele está pedindo tudo para aquele homem, que ele pegue tudo e dê para os pobres. A viúva pobre deu tudo. Vamos lá. O Pedro devendo Jesus mandou ele pescar um peixe e até uma moeda. Aquela moeda ia ser gasta toda. Quando você vai para o Novo Testamento, depois da morte de Cristo, o padrão continua. Atos capítulo 2, eles vendiam as propriedades e traziam toda a quantia e colocavam aos pés dos apóstolos. Barnabé vendeu uma propriedade, entregou tudo. Está lá em Atos capítulo 4, salvo engano, capítulo 4. Esse que primeiro é referência é capítulo 2, agora sim, capítulo 4. No capítulo 5, Ananias não entregou tudo. Ele falou que tinha entregue tudo e não entregou tudo. Se deu mal. Você entende? Então, no Antigo Testamento você tem uma cadência de 10%. No Novo Testamento, eu repito, e você tem razão, é uma doutrina muito fraca, eu chamei de rarefeita, né? Fraca, dizer que o cristão deve dar 10% de tudo que ele ganha. Mas, quando você vê um cristão no Novo Testamento fazendo uma oferta, não sei, tenta achar um texto aí. Você vai ver que ele está entregando tudo. Ele está entregando tudo. A maioria das vezes ele está entregando tudo, a menos quando Paulo fala o seguinte: irmãos, né, vocês vão dar a partir da vossa caridade lá e tal, uma oferta para os cristãos de Jerusalém, lá da Judéia e tal, não sei o quê. Então, eu não sou adepto da obrigatoriedade do dízimo, como o irmão também parece que não é. Eu não sou adepto da obrigatoriedade do dízimo, eu nunca preguei que o cristão tem que dar dízimo todo mês, tem que dar 10% que ele ganha todo mês, mensalmente. Mas, por outro lado, eu não vejo na graça um espaço para o cristão viver sem compartilhar da sua renda com a obra de Deus. Entende? E ele vai compartilhar dadivosamente, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que faz isso com alegria, né? Entende? Então, respondendo, eu sou pastor de igreja, na igreja que eu pastorei não é obrigado a dar dízimo. Lá não é obrigado a dar dízimo, nunca foi. Tem gente lá que dá dízimo?
Ah, deve ter. O senhor dá dízimo? Não, eu dava 25%. Hoje eu não sei quanto eu dou exatamente, mas eu tinha um voto comigo, com Deus, de um bom período da minha vida eu dei 25%, mas de tudo que eu ganhava, né? Agora, como que é isso hoje? A Bíblia diz que cada um contribui segundo propôs no coração. Agora, é impossível que uma pessoa proponha no coração de nunca contribuir com nada. Porque tem essas pessoas, tá? Tem gente que entra dia e sai dia na comunidade de fé, que se juntar tudo que a pessoa deu nesse ano aqui de fevereiro, de 2026, nós estamos em julho, enquanto eu estou falando isso aqui agora, se juntar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7 meses, não paga metade de uma conta. Qual é a conta mais barata? Tem água? De água na igreja. Você está entendendo? Então, isso me preocupa, tá? Isso me preocupa, tá bom? Porque, por um lado, eu não posso obrigar o meu irmão a contribuir, porque isso é antibíblico, e por outro lado, eu também não posso ser um mão de vaca, um muquirana, um mão fechada para a obra de Deus, tá certo? Para a obra de Deus. Ah, pastor, mas aí eu posso ajudar, tipo, eu não tenho que dar dinheiro na igreja local, eu posso ajudar o necessitado. Pode, só que geralmente quem faz isso não dá nada para ninguém. Fica falando isso aí, mas é só blá blá blá, entendeu? Mas não é dinheiro físico, naquela época não tinha dinheiro, sei que lá, eu posso ajudar o necessitado. Geralmente, esse cara é um fanfarrão, entendeu? O cara que fala esse tipo de coisa é um fanfarrão. Então, o que nós temos na Bíblia? Nós temos na Bíblia uma realidade do dízimo no Antigo Testamento como lei. Então, os judeus, eles davam o dízimo. E o dízimo dos judeus não era 10% só. Quer dizer, dízimo é 10%, né? Mas tem vários tipos de dízimo. No fim, os judeus davam quase 30%. Mas, vamos falar de dízimo, tá? Então, no Antigo Testamento, temos o dízimo. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês nem entram no reino. Vocês nem mesmo entrarão no reino de Deus. Ou seja, como que os judeus trabalham? Com o dízimo. Parece que se vocês ficar nessa historinha de que eu vou contar aqui, no conta-gotas é 1.580, então eu tenho que dar 158,75 centavos. Então não é essa a ideia. Não é essa a ideia. No Novo Testamento, todas as vezes que um cristão está fazendo uma oferta, ele está entregando tudo. E é muito interessante ver isso, porque não é uma regra. Aí você fala assim, pastor, isso é um mandamento? Não, não é um mandamento. Tá, não é um mandamento, mas a igreja entregava tudo, não é? A igreja cristã entregava tudo. Então já fica uma dica. Alguma coisa entre 10% e 100%, 10% como os fariseus, e 100% como os cristãos do primeiro século, é a forma como o cristão deveria se comportar.